Meu amigo que é gringo disse que a pronúncia correta dessa palavra é português, não do jeito que vocês falam aí, português. Será? Vem comigo. Hey guys, it's Jimmy here. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre essa palavrinha que é bastante complicada, muita gente não sabe como pronunciar, e no inglês é a palavra que a gente usa para se referir ao nosso idioma, então é importante saber como pronunciá-la. Eu vejo muitos professores, nativos e não nativos, corrigindo a pronúncia dos alunos como se português fosse a pronúncia correta. Só que será que essa abordagem está certa? E eu não estou nem me referindo a sotaque, estamos falando aqui de posição, de stress, de ênfase, né? Por exemplo, português ou português é diferente de português ou português. A tonicidade ou a ênfase está posicionada de um jeito diferente. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa palavra é a respeito do seu sufixo, is. O sufixo is é um sufixo que naturalmente atrai o stress. Ele atrai a ênfase principal, o primary stress da palavra, para ele. Então palavras como Chinese, Cantonese, Japanese tem normalmente o stress, a ênfase, na última sílaba, na sílaba do sufixo. Is, Chinese, Cantonese, Japanese. E com a palavra português, no inglês, não é diferente. A pronúncia é português ou português. Mas por que então que a galera fala e tenta ensinar o contrário? É um motivo muito simples, porque eles também não estão totalmente errados. É isso mesmo, português e português são duas possibilidades de pronúncia. Isso em relação à ênfase, como eu tô falando, né? Porque se a gente for abrir para sotaque e fonema, as possibilidades são diversas. Mas quanto ao stress, em um mesmo sotaque, existem essas duas possibilidades. O que é que acontece? Existe um fenômeno na fonologia chamado stress clash, que é o que? É um choque de stresses. Ou seja, quando tem uma palavra cuja tonicidade está na última sílaba, tipo as que a gente viu, Chinese, Cantonese, Japanese, português, e logo em seguida vem uma outra palavra com o stress na primeira sílaba, isso configura um stress clash, um choque de stress. E como é que isso compromete a fala? Quando a gente tem um stress clash, a gente acaba perdendo muito tempo na hora de falar. Por quê? Porque no nosso continuum, nesse contínuo que é o discurso, por terem dois desses stress, um do lado do outro, a gente perde muito tempo dando ênfase para esse pedacinho aqui do discurso. Por exemplo, se eu pego a palavra Chinese e depois a palavra food, essa última tem uma sílaba só e é só uma sílaba forte. E o stress dela é forte. Se a gente junta Chinese com food e falar as duas juntas, a gente perde tempo demais nesse pedacinho do discurso. Chinese food, Chinese food, Chinese food. E chega a ser até um pouco desconfortável. Vou dar um exemplo no português. No português, a gente tem o verbo lavar, né? O stress está na segunda sílaba. Lavar, lavar. Só que você já reparou que ninguém fala vou lavar a mão, vou lavar a mão. Tudo bem que em alguns sotaques, possivelmente o mineiro ou o goiano, você ouviria alguma coisa próxima a isso. Vou lavar a mão, vou lavar a mão. Mas de resto, normalmente a gente pronunciaria vou lavar a mão, vou lavar a mão. A gente transferiria o stress de lavar para lava. Ai, Jimmy, que estranho. Eu falando assim isoladamente pode parecer estranho, né? Mas imagine aqui que a gente tá conversando. Pá, a gente tá conversando, pá. Aí fala, peraí, vou lavar a mão. Você não ouve isso aí no seu cotidiano? Então, é a mesma coisa. E esse fenômeno, o fenômeno de evitar o stress clash, é o que a gente chama de stress switch. Que é o quê? Uma troca de stress para evitar o choque. Então, no inglês, trazendo de volta aquele exemplo do Chinese food, ninguém fala Chinese food. Porque no momento que a gente coloca a palavra food depois de Chinese,
é natural que para dar dinamicidade ao discurso, a gente vai fazer esse stress switch. Vai tirar o stress de is e trocar para China. Então, ficaria Chinese food, Japanese food, Portuguese language, Portuguese speaker. Sacou? Então, é daí que vem o português. Ou seja, a palavra quando está isolada, ela vai ser pronunciada como português, português, com stress na última sílaba. Mas, quando tem outra palavra em seguida, cujo stress está na primeira sílaba, o que configuraria num possível clash, né? Do stress da última sílaba de uma com o stress da primeira sílaba da outra, a gente vai fazer esse switch aí, ou seja, trocar o stress de is para po. Então, por isso que acaba ficando Portuguese speakers, Portuguese food, Portuguese language. Lembrando que esse vídeo é apenas uma versão simplificada de uma das mais de 80 aulas do meu novo curso de inglês online. E mesmo ele sem estar lançado ainda, eu tenho certeza que ele já é o maior curso online voltado para fala e para escuta do Brasil. E se você quiser fazer parte da primeira turma, corre lá no meu Instagram e basta comentar em qualquer publicação essas 3 palavrinhas: I want it, I want it. Eu já vou saber o que é, certo? Então, resumo da ópera. As duas pronúncias estão corretas, tanto português quanto português. Só que a gente vai usar uma quando está isolada, quando a palavra está isolada, e a outra para evitar um stress clash. Certo? Ai, Jimmy, mas meu amigo gringo ele fala português o tempo todo. Tudo bem, mas ele tá errado. Nativos cometem erros, sejam eles de pronúncia, de gramática, nem se fala. E não tem problema. Vou dar um exemplo aqui no português de um erro de pronúncia que está relacionado ao stress, né? Que eu já ouvi até o William Bonner, do Jornal Nacional, fazendo. Para você ver o quão espalhado na nossa população esse erro tá. Que é a palavra gratuito. Gratuito se fala gratuito, não gratuito. A gente tem um ditongo aí, ui, que a galera quebra, separa em 2 vogais, cria uma nova sílaba e falam gratuito. E tudo bem, não tem problema. Não é o gramaticalmente correto, né? Não é o que está prescrito na norma culta, mas o importante é se comunicar. Só que meu ponto é, nativos erram o tempo todo também. E você pode falar só português nos Estados Unidos que eles vão entender e não vão achar que você está falando errado. Já na Inglaterra eu percebo que as pessoas conseguem distinguir isso aí bem melhor. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscrevam. That's it for today, a big kiss in your heart and goodbye.